João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus cuida de você porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Jesus cuida de nós porque Ele sabe o que nós precisamos. É muito difícil você cuidar de outro quando você não teve a mesma experiência do outro. Por isso o Senhor acaba usando as nossas vidas de acordo com as experiências que tivemos, sejam boas ou ruins. Por exemplo, alguém que já viveu uma crise no casamento, alguém que, porventura, essa crise chegou a um divórcio, esta pessoa que já passou por uma dificuldade no casamento, geralmente Deus costuma usá-los para ajudar a outros que estão vivendo a mesma dificuldade. Alguém que viveu preso nas drogas, num vício, seja lá qual for, ao ser liberto, costuma Deus usar essa pessoa para auxiliar a outros no processo de libertação. Aquilo que nós vivemos e experimentamos, bom ou ruim, é o que vai nos dar base para ajudar as outras pessoas. Portanto, um empresário que já viveu um momento de falência, ele pode ajudar a quem está vivendo um momento de falência, porque ele já passou por aquilo. Ele viveu, ele experimentou, ele sentiu na pele a dor. Os ingleses têm um ditado que é: você só pode entender a minha dor se você calçar os meus sapatos. O que é que isso quer dizer? Você só pode, de fato, compreender o que eu sinto se você também já passou por esse mesmo sintoma. Então, essa mensagem, o título dela é exatamente esse: Jesus cuida de você porque Ele passou por tudo que você passa, porque Ele experimentou tudo que você experimenta, de bom e de ruim. João 1,14 é o versículo base para falar da encarnação de Cristo, o Filho de Deus eterno, e começa assim, né? Enarquei miho logos, enrologos prostoteus, enruteus prostologos. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Por meio dele tudo que foi feito se fez. Então, há até hoje bem menos, mas nos dias em que João escreveu o Evangelho, no final do primeiro século, por volta do ano 90, havia de maneira muito forte na igreja uma corrente da filosofia chamada gnosticismo. Não confunda com o agnosticismo. O agnóstico é aquele que não crê que o ser humano possa conhecer a Deus. Ele pode até existir, mas ele não se revela para que eu o conheça. Ele é só transcendente, ele não é imanente. Isso é o gnosticismo, de maneira bem sintetizada. É o agnosticismo. O gnosticismo é uma corrente filosófica que é baseada no conhecimento. Gnose, no grego, é conhecimento. Por isso que o agnóstico é aquele que não conhece. O a é negação, a raiz é gnose. Então é o não conhecimento de Deus. O ateísmo
é a não existência de Deus. E o gnosticismo é a corrente que diz que quanto mais conhecimento você tiver, mais maduro, mais evoluído, melhor você será. E essa corrente tem em seu escopo de doutrina a ideia de que a matéria é má. O ser humano faz maldades porque ele habita num corpo maldoso. Então, esse ponto da linha filosófica do gnosticismo entra em choque com a encarnação de Cristo. Porque se a matéria é má, segundo essa filosofia grega, se a matéria é má, o espírito é bom, então Jesus não poderia ter encarnado, porque isso faria dele um pecador. E nos anos 90, mais ou menos, do primeiro século, essa linha, essa corrente da filosofia grega estava muito presente na igreja. E é exatamente por isso, para combater esta filosofia, que João escreve o seu evangelho e escreve as suas 3 cartas. A última mais para combater um problema na igreja, um problema de administração e relacionamento. Mas a primeira e a segunda carta são muito fortes para combater o gnosticismo. E João repete o tempo inteiro no evangelho e nas cartas que ele se fez carne, vimos ele, tocamos nele, sentimos ele. Ele é um ser humano, 100% humano, sem perder nada de sua divindade. Portanto, os eruditos e teólogos dos primeiros séculos definiram isso como uma união hipostática. Como que um ser pode ser 100% Deus e 100% homem numa só pessoa? Porque 100 mais 100 vai dar 200%. E ninguém pode ser 200. O máximo é 100. E aí então a saída doutrinária que os pais da igreja adotaram foi essa ideia da união hipostática. Como é que funciona? A natureza divina se mistura à natureza humana e Jesus continua sendo uma só pessoa, 100% Deus e 100% homem, numa só pessoa. A melhor ilustração que eu já achei para explicar isso é você pegar um copo cheio de Nescau e um copo cheio de leite. 100% de leite, 100% de Nescau. Você vai virando o Nescau no leite e vai mexendo, daqui a pouco você tem um copo cheio de leite com Nescau. E você não consegue, olhando o copo, separar o que é leite e o que é Nescau. E continua sendo um copo só. Então essa é a ideia. Portanto, João vai, nos evangelhos e de maneira mais enfática e doutrinária na primeira carta, falar disso. Essa é a tese de João. Ele é ser humano. Ele encarnou. Ele nasceu um bebê. Ele viveu todas as fragilidades humanas. Portanto, eu vou dar uma passeada com você no Evangelho de João e nós vamos perceber que o João faz questão, e ele não escreve por acaso. Ele participou de todas as histórias. Ele estava presente em todos os milagres, mas ele registrou aqueles que ele julgava importantes para embasar a sua tese de que Jesus é, de fato, um ser humano, íntegro e completo. Então, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que tem muito de um no outro. O Evangelho de Marcos, principalmente, que foi o primeiro, 90% de Marcos está em Mateus e Lucas. Você encontra as passagens sinóticas. Cada um escreve e registra de acordo com a perspectiva que teve no evento, mas representam os 3 praticamente os mesmos eventos. E aí você vem para o Evangelho de João, e no máximo 20% de João você encontra nos outros. O restante, só o João que registrou. Por quê? Porque o interesse dele é
lembrar daqueles fatos e eventos que denotam e demonstram a humanidade de Cristo. Então, seguindo aquela linha de pensamento de que, quando alguém experimenta uma dor, pode ajudar alguém quando está passando pela mesma dor, quando alguém vive um momento de alegria, sabe e compreende o que vai no coração de alguém que está vivendo um momento alegre. Quando nós passamos pelas mesmas situações, nós temos mais facilidade de exercer a empatia. Só alguém que passou por uma dificuldade consegue ter empatia com outro alguém que está passando pela mesma dificuldade. Então essa é basicamente a ideia do João. Eu vou registrar os momentos da vida de Jesus que revelam a sua humanidade. E a maioria desses eventos, só o João registrou. Primeiro é esse texto, dizer que ele era verbo, que ele é logos, que ele é o discurso, a palavra, mas que ele se encarna para ser o discurso de Deus para nós. Alguém já disse que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então a ideia é, Jesus veio em carne para nos dar exemplo de como viver. E esse é o melhor sermão que Deus podia pregar para nós. E aí, a gente continua caminhando, e ali, no capítulo de número 3, ele conversa com o Nicodemos. E o Nicodemos tem aquela dúvida: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? E aí Jesus deixa claro, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ele sabe compreender a diferença de ser só um Espírito e de ser um Espírito encarnado, porque ele encarnou. Por isso ele deixa claro no seu ensinamento, e o Nicodemos, que está acostumado a aprender com os rabinos judeus, buga a cabeça dele, porque nenhum rabino judeu levou a essa compreensão. Só Jesus. Por quê? Porque só Jesus, antes de encarnar, já era na eternidade Deus eterno. Por isso que o Nicodemos buga, porque como é que você vai explicar coisas eternas para alguém que não é eterno? Como é que você vai explicar coisas espirituais para quem é meramente carnal? E aí no capítulo 4, Jesus está indo para o norte, saindo do sul da Judéia e indo para o norte, na Galileia, e ele passa pela região central chamada Samaria. A Bíblia diz, e você pode ver, João 1, a questão da pré-existência e a divindade de Cristo, só o João que registra. Uma frase enfática para dizer, ele veio em carne, só o João que registra. Os eventos ali do capítulo 2 e 3, os seus debates com aqueles que conheciam mais as Escrituras, 2 e 3, só o João registra. E a passagem por Samaria, aquele diálogo tão profundo com aquela mulher samaritana, só o João registra. Não tem a passagem da mulher samaritana nos outros evangelhos. Então, olha bem, João 4, diz que era necessário, versículo 4 de João 4, era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Não era uma necessidade geográfica. Vou ilustrar para você entender. Eu estou aqui em Vila Velha, e eu quero ir para Marataízes. E aí alguém vira para mim e fala, olha, é necessário passar por Piúma. Aí eu digo, não, eu posso ir pela BR e passar direto e já descer no trevo lá de Cachoeira e sair em Marataízes sem passar em Piúma. Então, como judeus não se davam bem com os samaritanos, uma treta antiga, desde a divisão dos reinos, quando um judeu, a Judéia fica no sul, e a Galileia ficava no norte, quando um judeu vai para a Galileia, ele não passa reto pela Samaria.
porque ele não se dá bem com o samaritano. Ou ele passa pela praia, pela costa litorânea, e vai na beira da praia, ou ele atravessa o Jordão, e pela Transjordânia, do lado de lá do Jordão, na beira das montanhas, ele faz um caminho mais demorado, mais difícil, mas ele prefere enfrentar as montanhas e os vales do que passar na Samaria e ter que olhar para um samaritano que ele não gosta. E aí a Bíblia diz, era necessário Jesus passar por Samaria. Qual é a necessidade? Se não era geográfica, ele podia cortar pela praia ou pela montanha. A necessidade era espiritual. A necessidade é que ele precisava cuidar de uma mulher em Samaria. E aí o texto diz que a mulher está meio-dia, a hora sexta, o dia deles começa às 6 da manhã, então 6 horas é meio-dia. A Bíblia faz questão, e o João fez questão de registrar, a mulher estava meio-dia pegando água no poço. E aí quem conhece a cultura, a história e o contexto, principalmente da Samaria, uma região muito desértica, ninguém em sã consciência vai pegar água no poço meio-dia. Por quê? Porque é a hora que o sol está mais quente. Então, geralmente, eles iam bem de manhã cedinho, ou à tardezinha, a hora que o sol já está morrendo. Por que é que aquela mulher foi meio-dia? Porque ela não queria ser vista por ninguém. Meio-dia é a hora mais vazia do poço. O povo vai mais de manhã ou mais de tarde. Então ela não quer ser vista, ela não quer ter contato. E aí o texto revela por quê. Porque ela estava já, depois de muitos casamentos, sendo acusada de várias coisas ali onde ela morava. E aí ela não queria ter contato com ninguém, não queria que ninguém visse ela, e ela não queria ver ninguém, ela se sentia oprimida por aquele preconceito com ela. E aí Jesus chega lá no poço, meio-dia, exatamente no momento em que ela está lá. E qual é a frase que Jesus usa para puxar assunto com aquela mulher? Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, você me dá um pouco d'água? Para nós, que cremos que Jesus encarnou, essa frase nem é contundente, nem é polêmica. Não tem nada de errado. Jesus ficou com sede, meio-dia andando no deserto. Mas imagine para quem tem a crença de que Jesus não encarnou, que ele era só um espírito bom, fazendo bondade. Como é que um espírito bebe água? Então percebe como numa passagem, parece que João só está contando a história da mulher samaritana. Não, ele está provando a sua tese de que ele era ser humano. E ele pode cuidar bem de mim, porque ele sentiu sede, igual eu sinto. Ele pode cuidar de mim, porque ele sabe o quanto custa andar por um deserto no sol do meio-dia. Ele sabe o quanto é penoso. Ele sentiu o cansaço, ele sentiu sede. Portanto, ele pode matar a minha sede, porque ele sabe exatamente o que é sentir sede. Ele pode cuidar bem de mim, porque ele passou por tudo que eu passo. Ele sofreu tudo que eu sofro. E desconfio, com muita argumentação, de que ele sofreu ainda muito mais do que eu. Portanto, ele pode cuidar da minha sede, seja lá qual for ela. Se for sede de água, ele cuida de mim e providencia a água, H2O para eu beber. Mas se a minha sede é de aceitação, se a minha sede é de amor, se a minha sede é de cuidado, se a minha sede é de consolo, de amparo, se a minha sede é ter alguém com quem eu possa contar em todo o tempo, se esse é o meu anseio, se essa é a minha sede, ele pode matar a minha sede, porque ele também sentiu sede. Ele é homem, ele encarnou, ele viveu todas as crises, todos os dilemas e todos os problemas que nós também vivemos. E aí o evangelho continua. A mulher,
da água, e ele fala da água da vida, e tal, e a mulher, vejo que és profeta, e a mulher crê nele, se converte, vai para a sua cidade, prega o evangelho, ainda vira uma missionária, e converteu todo mundo da cidade dela. Aí continua, capítulo 5, ele cura um paralítico, antes de ter curado a menina do oficial, ele demonstra sua autoridade. Capítulo 6, aí sim uma passagem que a gente chama de quádrupla, né? São raras as passagens quádruplas que existem nos 4 evangelhos. As multiplicações de pães e peixes tem nos 4. Aí ele anda sobre as águas, aí ele se revela como o pão da vida, mostrando que ele não pode somente matar a sede, mas também matar a fome, e seja lá qual for a nossa fome, ele pode matar, ele pode saciar, porque ele é o pão da vida. E aí no capítulo 7, ele vive uma questão muito complicada no meio da sua família, coisas que nós também vivemos. E olha como ele pode cuidar bem da gente, porque ele também já viveu. Capítulo 7 diz, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, onde ele nasceu, sua terra natal, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Ele nem tinha se revelado direito, e já tinha um monte de gente perseguindo e querendo matar ele. Então ele sabe o que é ser perseguido. E a festa dos judeus, dos tabernáculos, se aproximava. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, quem são os seus irmãos? O Judas, o Tiago e possivelmente ainda mais outros. Aquela carta que tem lá no fim da Bíblia de Tiago e do Judas, aquele Judas não é o Iscariotes, porque quando a carta foi escrita ele já estava morto, e aquele Tiago não é o irmão de João, filho de Zebedeu, é o meio-irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, que aparece com muita importância em Atos capítulo 15, por ocasião do concílio. Então ele tinha irmãos, isso dá uma certa argumentação para derrubar a tese de que Maria ficou virgem até a sua morte. Ela era virgem quando concebeu, quando engravidou de Jesus, sim, isso a Bíblia deixa claro, mas que ela morreu virgem, aí esse texto, e junto com outros, pode ser uma argumentação. Mas aí os outros que creem nessa corrente, de que Maria morreu virgem, e por isso ela é denominada Virgem Maria, com todo respeito, nós discordamos, mas entendemos. E aí o argumento que eles têm é dizer que irmãos de Jesus aqui seria irmão na fé, aqueles que já estavam crendo em Jesus e era irmão de fé, como nós chamamos os irmãos da igreja, porque têm a mesma fé, são irmãos. Versículo 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Aí os irmãos dele dizendo, por que você está com medo de ir na festa do tabernáculos? Aí ele, o que eu vou fazer lá na Judéia, rapaz? O povo lá está querendo me matar. Eu ensinei umas coisas lá que deram choque com o que os rabinos de lá ensinam. E aí, a coisa está feia lá, eu não posso ir lá, tem um monte de gente que não gosta de mim. Percebe? Não sei se você já viveu essa crise de não ser bem aceito, de não ser bem quisto, de não se sentir amado por um grupo de pessoas. Ele também sentiu isso. Versículo 5, de João 7. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Os judeus queriam matá-lo, e a sua família não acreditava nele. Já passou por isso? Alguém da sua família não acreditar em você, não investir em você, não te dar força, não te motivar, não te animar, não te acolher, pelo contrário, te repelir, vai para a Judéia. Percebe? Eram irmãos dele. O perigo estava na Judéia, e os irmãos mandam ele para onde? Vai para a Judéia, como se dissesse, né? Se lasca para lá.
Ah, minha família é muito boa, muito unida. Nunca vivi isso na minha família. Então faz o seguinte, passe para o lado de cá e se torne irmão nesta família, chamada igreja. E aí segura aí uns 2, 3 anos. Aí depois você me diz, a não ser que você não se envolva com nada, mas se você se envolver em qualquer coisa, em breve vai ter alguém que você chama de irmão, que não vai acreditar em você. Que não vai te motivar, que não vai te animar, que não vai acreditar no seu potencial, no seu chamado, no seu ministério, naquilo que Deus tem na sua vida. Desacreditado pelos próprios irmãos. Ele sabe cuidar de nós, mesmo quando nós nos sentimos abandonados, porque Ele também passou por isso. E aí, ele vai na festa, pau quebra lá com os judeus, o pessoal duvida que ele é o Cristo, ele se revela como a água da vida, as autoridades não creem. Versículo 45 do capítulo 7. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Ou seja, os principais sacerdotes, morrendo de inveja de Jesus, porque quando ele abria a boca, juntavam a multidão para ouvir, e tinha sinais, e tinha milagres, maravilhas, e os caras ali se esforçando, e ninguém queria ouvi-los. E o cara vem lá da Galileia, ele fala, junta um monte de gente. E aí os caras querem matá-lo, mandam os soldados buscá-lo, para passar pelo julgamento, para ver se já matava logo. Os soldados voltam de mãos vazias, e os caras, por que vocês não trouxeram ele? Não, a gente chegou lá, ele estava no meio de um ensinamento. E vocês tinham que ver o jeito que ele estava ensinando. Mas o ensino dele era tão poderoso, com tanta autoridade, que a gente ficou constrangido de botar a mão nele. Não teve como trazer, não. 47. Os fariseus disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Todos que se dispõem a falar algo e tentar persuadir alguém, expor uma ideia, entre aspas, vender uma ideia, um projeto, uma visão, sempre terão aqueles que vão acreditar, que vão apoiar, que vão concordar, mas terão aqueles que vão discordar. E ao discordar, vão julgar aquele discurso como mentira, como engano. E para todos aqueles que acreditaram, eles fazem esse julgamento. Vocês também foram enganados. Vocês estão tudo sendo enganados. Ou você nunca viveu com um colega de trabalho, com um amigo na escola, ou com alguém da sua própria família, que julgou você dessa maneira. Para que você vai para a igreja? Dar dinheiro para pastor? Fazer pastor ficar rico? Larga de ser bobo. Vocês estão sendo enganados. Você que já passou por esse julgamento, Jesus cuida de você, porque Ele também passou. Ele foi desacreditado. Ele foi julgado como enganador. 48. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Jesus também foi alvo de preconceito. Preconceito.
xenofobia. O medo ou o descrédito àquele que é diferente. Deus só levanta profeta na Judéia. A Galileia é a Galileia dos gentios. Como é que Deus vai levantar um profeta no meio dos gentios? E aí Jesus vem da Galileia para mostrar que Deus não escolhe tempo, nem lugar, nem família, nem nada. Quando Ele quer nos usar, não importa de onde somos, não importa o nosso sobrenome, não importa o tamanho da nossa conta bancária, Ele pode nos levantar e nos fazer profetas para a nossa geração. Podem ter o preconceito que for, podem falar o que for, eu sei e você sabe as coisas que você tem vivido com Deus, e isso é suficiente para nos manter no caminho. Falem o que for, façam o que fizerem, permaneceremos, porque sim, dos gentios Ele levanta profeta. Por isso que Ele pode cuidar da gente, quando a gente é alvo de um preconceito, porque Ele também foi. Ah, tiveram preconceito por causa do lugar que eu vim. Mandamos um pedreiro embora, se você não sabe eu vou contar, e eu conto mesmo, você sabe que eu sou doido. Mandamos um pedreiro embora. Na hora, quando eu ouvi, falei, não fala isso não. Eu falo mesmo, e falou de novo. Falei, você pode ir embora, não volta mais não. O Evinho, virando a massa, e eu também junto, e o pedreiro preconceituoso, bora baiano, que lerdeza, tinha que ser da Bahia mesmo. Aí o Evinho, olhei para o Evinho, olhei para ele com 2 baldes de massa na mão. A careca avermelhou. Aí o Evinho, não pastor, não, deixa. Falei, não, se você quer deixar, beleza, eu não vou deixar não. Fui lá, levei a massa e falei, brother, você não fala isso não. Ser trabalhador, competente, não tem nada a ver com o lugar que a gente nasceu. Que nada, baiano é tudo assim. Falei, meu brother, quando você terminar aí, você pode descer, tchau. Natan, você que conseguiu aí, você pode falar com ele, a partir de amanhã não precisa vir mais não. Não vem mais, acabou. Não pode existir aos cristãos o preconceito, porque o nosso Cristo foi alvo de preconceito. Quem somos nós para ter preconceito com alguém? Não importa a cor da pele, não importa o gênero, o sexo, a conta bancária, o lugar que mora, se mora perto da praia, se mora longe da praia, se terminou faculdade, se tem doutorado ou se é analfabeto, não importa, Deus usa todos do jeito que Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é soberano e dos gentios levanta profeta. E aí a mulher adúltera percebe, quando acaba de viver um preconceito, ele vê uma mulher prestes a ser apedrejada. Por quê? Porque ela foi pega em adultério. Mas cadê o adúltero? Porque se ela estava em adultério, era com alguém, né? Ninguém pratica adultério sozinha. Então ela estava com alguém. Não sei se era um homem, se era uma mulher, mas ela estava com alguém. Não sei se ela era casada e estava traindo o marido, ou se o cara era casado e estava com ela traindo a esposa. Não sei. Eu sei que estava acontecendo um adultério. E a lei, na risca, seguindo a ótica de Moisés, apedrejar o que comete adultério. Não fala se é homem ou se é mulher. Então por que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Porque aquela mulher, apesar do seu pecado, estava sendo vítima de preconceito. Então a mulher a gente mata, o cara deixa quieto. Isso é injustiça. Ou traz os dois, ou não traz nenhum dos dois. E aí Jesus, por que vocês vão jogar pedra na mulher? Ah, porque ela pecou. O que é que faz com ela? Aí eles acham que vão botar Jesus numa sinuca. Não, vamos botar ele, vamos espremer ele. Ele não vai ter como sair dessa. Porque ele prega o amor, o perdão. Mas a lei de Moisés autoriza a apedrejar.
Então, se ele falar que tem que amar e tem que perdoar, ele vai quebrar a lei de Moisés. Aí ele não pode ser considerado mais um rabino, porque ele está quebrando a lei que ele ensina. E se ele falar para apedrejar, para cumprir a lei, ele está indo incoerente ao que ele ensina, que é o amor e o perdão. Pronto, pegamos ele, agora ele erra. E aí, é para apedrejar ou não? Ele falou, quem não tem pecado pode jogar a primeira. Entendeu por que é que nós não podemos ser preconceituosos? Em primeiro lugar, porque o nosso Cristo foi alvo de preconceito. O nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso modelo. Então nós não podemos. E em segundo lugar, porque ninguém é tão perfeito a ponto de julgar o defeito do outro. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra na casa dos outros. Eu só tenho o direito de julgar se eu sou perfeito, se eu sou impecável. Por isso que só Jesus pode julgar, e Ele voltará, e haverá o juízo. Só Ele pode, porque só Ele é. E Ele que podia julgar a mulher, não a condenou. Abraçou, amou, perdoou e recomendou. Vai e não peques mais. Porque Jesus nos perdoa, Jesus nos ama, mas Ele não fica fazendo cafuné na nossa cabeça a cada pecado que nós cometemos. Vai e não peques mais. Portanto, nossa responsabilidade, como alguém que foi perdoado, é viver uma vida sem pecado. O máximo que pudermos, o máximo que conseguirmos. Porque Ele é um Deus justo, mas Ele não é um Deus que fica fazendo carinho na gente. Vai, não peques mais. Aí Ele se revela como a luz do mundo, Ele defende a sua missão, a sua autoridade, falando sobre o fato dele ser a verdade, e a verdade é que liberta. Aí Ele se revela como eterno, né? Antes de Abraão, eu sou, e os caras consideram aquilo uma grande blasfêmia, porque eu sou é uma frase que só pode sair da boca de Deus. Quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Eu sou. Não, mas em nome de que Deus eu vou libertar o povo? Em nome do eu sou, o eu sou te enviou. Mas como que eu posso te conhecer? Eu sou o que sou. Porque no versículo 11 de Êxodo 3, Moisés fala, quem sou eu para libertar o povo? Por isso que Deus se revela como eu sou, como quem diz, você não pode, você não tem condição, mas eu sim, você não, eu sou. E aí Jesus se revela como eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou 7, eu sou. Ele revela no Evangelho de João. E um desses é que ele é eterno. Antes de Abraão, ele é. Aí ele cura um cego de nascença. Aí os fariseus ficam bravos e interrogam o cego. Como é que ele te curou? Como é que pode e tal? Mas você era cego por quê? Por um pecado que você cometeu ou por um pecado dos seus pais? Porque eles tinham, naquele contexto, aquela teologia de que se você tem uma anomalia física, qualquer deficiência, é fruto de um pecado, ou que você, ou que seu pai, ou seu avô, alguém na sua família cometeu um pecado e você está pagando por aquilo. Aí Jesus, e não tem como ser curado. Se você adquire a deficiência, beleza, mas se você nasce com a deficiência, aí é um juízo de Deus, irreversível. Por isso que o João que registra, e essa passagem não tem em nenhum outro evangelho, a característica e o adjetivo, que para nós parece passar batido, mas para aquele tempo teve um grande impacto. O cego era de nascença. E Jesus, vocês acham que é irreversível? Então só Deus pode reverter, né? Só Deus. Então toma, reverte. Puf. E agora, vocês creem ou não?
Aí os caras, aí vai em cima do cego, e como é que é isso, como é que é aquilo? Ele fica interrogando o cara. Aí o cara, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas como é que aconteceu? Não sei. Mas como é que foi? Não vi. Eu não via, de repente eu via. Eu só sei disso. Não, mas explica pra gente. Explicar o que se eu não vi nada? E aí os caras ficam doidos, porque não entende. Porque quem não é espiritual, nunca entenderá as coisas espirituais. Não adianta explicar. Não adianta argumentar. Não vai entender nunca. Pega essa, ó. João 9,35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E ele afirmou: eu creio, Senhor. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9:39. Eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Os fariseus aqui, questionadores, achavam que viam, que sabiam das coisas de Deus. Aí Jesus pega um cara que é cego, que não sabia nada, e dá a ele uma experiência com Deus. E só aquilo era muito mais do que todos os fariseus juntos tinham vivido com Deus, o que correspondia a nada. Eu vim para fazer você que é cego ver, e ao mesmo tempo, eu vim para que eles que veem se tornem cegos. Você que não vê, creu em mim, e eles que viram, não creram. O que é que Jesus está falando? Sobre a cegueira espiritual. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Aí o fariseu entendeu a charada. Ele falou: você está chamando a gente de cego? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Essa não é a teologia de vocês? Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Antes você desse o braço a torcer e se considerasse cego e me pedisse para fazer você ver, igual a ele. Mas como você acha que vê, então continua desse jeito, cego. As coisas espirituais não se vê com os olhos carnais, gente. Tem gente que acha que vê, mas não vê. Só enxerga. Você pode ter uma boa vista, você pode enxergar muito bem, mas visão é só para quem é espiritual. Ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a festa da dedicação, é a ele que nós devemos dedicar a nossa vida. Aí Lázaro morre, João 11. Ele é muito amigo da família. Sempre que ele passava por Betânia, ele ficava lá na casa de Lázaro, Maria e Marta. E aí o Lázaro morre. E aí no versículo 35, um dos menores versículos da Bíblia. Em algumas versões é o menor, mas tem uma versão que um versículo é disse Jó. E aí nessa versão o disse Jó é menor do que o Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou. Em nenhum outro livro da Bíblia está registrado que ele chorou. Por que só o João fez? Porque ele quer comprovar a sua humanidade. Nada nos faz mais humanos do que o choro. A gente nasce chorando e morre deixando as pessoas chorando. O choro está presente na nossa vida, do início ao fim. Portanto, o João faz questão de narrar o episódio em que ele chorou, porque isso revela a sua humanidade. É por isso que lá em Apocalipse diz que quando chegarmos na sua presença, na eternidade, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque ele sabe quanto custa chorar. Ele chorou.
né? Ele chorou. O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Lágrima. Negócio tão pequeno, mas que dói tanto. Uma gota tão minúscula que nos faz sofrer tanto. Cabe num olho, mas pesa 1 tonelada. Lágrima. E ele chorou. E aí o Lázaro ressuscitou. Os caras fazem um plano para matá-lo. Aí lá em Betânia, a irmã do Lázaro, quando ele passa lá de novo, ela vai até ele e unge com um perfume caríssimo. E aí eles bolam um plano para matar o Lázaro. Aí ele vai para Jerusalém. Alguns gregos querem conhecê-lo. Os judeus continuam incrédulos. Ele dá uma resumida no seu ensino. No capítulo 13, ele demonstra sua humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Na nossa cultura não existe essa característica. Mas você tem que entender que naquela cultura, naquele tempo, naquele lugar, os servos, os diáconos, ou os doulos, que são os escravos, servos, funcionários, empregados, aqueles que eram destinados a servir, e aí a palavra é diáconos, aquele que serve à mesa. Então ele chama o pessoal para jantar. E as casas, as famílias mais abastadas, com mais dinheiro, tinha sempre um empregado, um funcionário, que era servo, pode ser traduzido como escravo, mas não é esse conceito de escravidão que veio para o Brasil, da África, é um outro tipo de conceito de escravidão, é mais no sentido de funcionário, de empregado, do que dessa escravidão, de chicote, é uma outra coisa. Então, o cara que tem condição, ele tem um funcionário. E quando ele recebe pessoas na sua casa, geralmente para o jantar, esse funcionário que está encarregado de servir as mesas, quando o pessoal chega, eles usavam sandálias, não tinha tênis, e as ruas eram todas de areia, de terra. Não tinha calçada, não tinha asfalto. Então, geralmente, quando eles entravam numa casa, os pés estavam sujos, porque vinham a pé para jantar na casa de alguém. Se esse alguém era importante, então ele tinha um servo, um escravo, um empregado, que ficava com essa incumbência. Se ele tivesse 2, 3 ou mais, um ficava responsável em pegar as sandálias dos pés, e aí tinha uma bacia, um pano, e ao entrar na casa, as pessoas então tiravam as sandálias, e aquele funcionário, aquele empregado, aquele servo, lavava os pés para eles entrar limpos para jantar. E aí Jesus chama os seus discípulos para jantar. E ele não tinha empregado. Então o que é que ele faz? Ele mesmo vai lá e lava os pés dos caras. E aí o Pedro, que é mais, né? O Pedro já logo, não, você está doido? Você não vai lavar meu pé não, eu que vou lavar seu pé. Ah, rapaz, senta aí. Você não está entendendo. O dia que você entender, você vai concordar. Então senta aí que eu vou lavar. E aí ele demonstra com esse gesto que ele é tão humano que ele está disposto a se rebaixar como servo dos seus discípulos. Ele veio para servir e não para ser servido. Ora, se o Rei do Universo está disposto a se humilhar, por que é que eu, um mísero pecador, não estou? Ninguém pode me humilhar, porque eu sou filho de Deus. Não vou deixar que ninguém me humilhe. Para com isso, imite a Jesus. Ele se humilhou, e olha que ninguém forçou. Ele fez porque quis. Seja um cristão, na verdade um cristinho, né? Um cristianos, um pequeno Cristo. Imite ao seu mestre. Se ele se humilhou, se humilhe também.
Deixa Deus te honrar. Porque ele se humilhou. Ele foi desacreditado, sofreu preconceito, se colocou como servo, lavou o pé dos caras, acusaram de algo que ele não cometeu, morreu injustamente, mas ressuscitou, foi elevado aos céus e hoje ocupa uma posição mais alta e mais importante que qualquer outro ser humano. E o seu nome está acima de todo nome. Humilhe-se, humilhe-se, permita-se ser humilhado e espere o tempo de Deus para te honrar. E você vai ver que vale a pena ser humilhado para depois ser honrado por Deus. Por isso que Ele sabe cuidar da gente quando a gente é humilhado, porque Ele soube se humilhar. E aí Ele reconhece que há um traidor, Ele promete que Ele vai, mas que Ele enviaria o Espírito. Aí Ele se compara a um pé de uva, para ensinar sobre discipulado e frutificação, multiplicação. Aí no 16 Ele fala sobre a obra do Espírito, quando Ele vier. No 17 Ele ora pelos seus discípulos. No 18 Ele é preso, e aí é levado diante da autoridade. Aí Pedro o nega. Enquanto ele está sendo julgado, o pessoal reconhece o Pedro e fala: você também é galileu, hein? Você não estava com ele, não? Aí o Pedro: não, eu nunca nem vi ele. Que é isso, rapaz? A gente viu você com ele ontem. Não, eu nem conheço esse cara. Por isso que Ele sabe cuidar de nós quando nós somos esquecidos por aqueles a quem nós ajudamos. Nós servimos, nós ajudamos, nós estendemos a mão, nós abrimos os olhos. Através de nós, Deus dá um novo sentido à vida, um propósito, uma missão, uma obra. E aí quando a gente precisa, fingem que nem nos conhecem. Por que é que Ele sabe cuidar de mim quando eu me sinto desamparado? Porque Ele também foi. O cara andou com Ele 3 anos e meio, andou sobre as águas, viu pães e peixes serem multiplicados, viu gente ressuscitando, viu gente sendo liberta, e depois disso tudo, 3 anos e meio, tanta experiência, tanta coisa impactante, Ele desacredita e nega: nem conheço. Imagine uma pessoa que você ajudou, imagine uma pessoa que você socorreu, que você ensinou, que você investiu tempo, às vezes até dinheiro, e quando você precisa, ela finge que nem te conhece. Jesus também viveu essa experiência. Por isso que nós devemos recorrer a Ele, porque Ele vai cuidar bem de nós, porque Ele também passou por esse sofrimento. Se sentiu abandonado. Ninguém. E aí você pega a vida de Paulo, vai lendo as cartas, e quando chega lá na 2 Timóteo, ele já preso em Roma, ele fala: ô Timóteo, vê se você consegue vir antes do inverno, porque depois do inverno, talvez eu não esteja mais vivo, e no inverno não dá para você vir, por causa das tempestades no mar. Se você conseguir vir antes do inverno, vem, traz minha capa, traz meus livros, traz alguma coisa para eu fazer aqui, porque eu estou preso, e a cada dia é uma agonia, porque todo dia pode ser aquele o meu último dia de vida. E aí ele vira para o Timóteo e fala: pois é, e o pessoal daqui de Roma, e o pessoal lá de Corinto, lá de Tessalônica, o pessoal lá da Galácia, aquele pessoal todo da Ásia Menor, aquele monte de gente que eu ganhei, que eu discipulei, que eu ajudei, que eu socorri, ninguém veio testemunhar a meu favor.
cara plantou mais de 10 igrejas. E na hora dele ser julgado, ele precisava de uma testemunha para comprovar a sua inocência. Ninguém foi defendê-lo. Eu vou lá nada, eles vão me pegar e vão me matar junto com ele. Nem conheço. Ele cuida de nós, porque ele sabe o que é ser renegado. E aí ele é interrogado, e aí Pedro continua negando até inteirar 3 vezes, o galo canta, e aí ele é condenado à morte. Ele é crucificado, ele é morto e sepultado. Injustamente. Apanhou, igual um cachorro sem dono. Portanto, Ele sabe cuidar de nós quando nós nos sentimos apanhando na vida, apanhando da vida, apanhando das pessoas, sendo condenado injustamente. Ele pode cuidar de nós quando estamos sendo injustiçados, porque Ele também foi. Ele sabe tudo o que sentimos. Ele conhece e reconhece todo o nosso sofrimento. Ele sabe quanto custa, Ele sabe quanto pesa, Ele sabe como é difícil. Por isso que Ele pode cuidar de nós. Porque Ele sabe muito bem o que é ser humano. E aí Ele é enterrado, morto, sepultado. E aí durante 3 dias, todos pensaram que a sua história tinha acabado. Mas como ele fez tudo certo, a história dele não acabou. Porque ao 3º dia, ele ressuscitou. E continuou fazendo a sua obra. Ressurreto, glorioso, subiu, enviou do seu Espírito. E a qualquer momento, pode voltar para nos buscar. E continuará sendo o Filho de Deus, ser humano, ressurreto, em corpo glorificado, sabendo tudo que nós sofremos. Porque foi tudo por nossa causa. Ele só veio e passou por isso tudo, por minha causa, por sua causa. Portanto, Ele pode julgar e cuidar de qualquer uma de nossas causas, porque foi por nossa causa que Ele fez tudo isso. Ele se dispôs a sofrer por cada um de nós. E é por isso que Ele tem autoridade para cuidar de cada um de nós, porque Ele sabe exatamente o quanto sofremos. Portanto, permita que Jesus cuide de você. Quando você estiver sedento, deixe que Ele mate sua sede. Quando você estiver faminto, deixa que Ele seja o pão para saciar a sua fome. Quando você estiver chorando, deixe que Ele enxugue suas lágrimas. Quando você estiver sendo injustiçado, abandonado, desacreditado, deixe Ele consolar o seu coração. Ele sabe exatamente o que você está passando. Entregue sua vida para Ele, confie nele e deixa que Ele cuide de você até o final e para todo sempre. Que assim seja, Ele cuidando de nós, porque Ele é como nós, o melhor ser humano que já pisou nessa terra. Por isso Ele pode cuidar bem de todos nós. Amém.